Assim como dizem que tudo é maior no Texas, na Austrália tudo é mais perigoso, principalmente a natureza, já que o país abriga uma quantidade desproporcional de animais potencialmente letais. São mais espécies venenosas do que em quase qualquer outro lugar do planeta, ficando atrás de apenas 2 países. Mas quando falamos apenas dos animais cujo veneno pode ser fatal para humanos, a Austrália leva o primeiro lugar. Além disso, o país é lar de 20 das 25 cobras mais perigosas do mundo, incluindo todas as 11 primeiras do ranking. Também é a terra natal de uma das poucas aves conhecidas por matar pessoas de vez em quando, o casuar. E claro, não podemos esquecer dos clássicos, como o crocodilo de água salgada, o grande tubarão branco, diversas aranhas venenosas e águas-vivas extremamente potentes. E se você ainda precisava de mais provas de que a Austrália é realmente a terra do nunca, basta lembrar que lá vivem alguns dos maiores insetos do mundo, é um dos poucos lugares onde uma simples pinha pode te matar e também foi palco dos 3 maiores incêndios florestais de todo o século XXI. Esta lista poderia continuar, mas você já entendeu a ideia. O que torna tudo ainda mais surpreendente é saber que a Austrália de hoje é muito mais tranquila do que já foi. E não estou falando da época dos dinossauros, mas sim de quando o continente era habitado por lagartos monitores gigantes e crocodilos terrestres, só para citar alguns. Curiosamente, nem seria preciso voltar tanto no tempo para encontrar essa Austrália caótica. O auge aconteceu há cerca de 50 mil anos, justamente quando os primeiros humanos chegaram por lá. Que momento ótimo, não? Naquela época, eram os répteis e não os mamíferos que dominavam o território. Qualquer um que pisasse ali logo perceberia que havia algo de muito errado. Criaturas verdadeiramente monstruosas vagavam pelas planícies, incluindo um crocodilo terrestre de verdade. Não apenas parecido com um crocodilo. Era de fato um crocodiliano, mais adaptado para correr confortavelmente em terra firme. Esse animal ficou conhecido como quincana e era um dos principais predadores da Austrália durante o Pleistoceno. Ele compartilhava várias características com os crocodilos modernos e até chegou a ser classificado como um crocodilo verdadeiro. Mas devido à sua estranha estrutura craniana, acabou sendo movido para um grupo extinto chamado Mekosuchinae. Além do crânio, paleontólogos notaram que o quincana tinha pernas muito incomuns para um crocodiliano. Longas, capazes de manter o corpo afastado do solo e possivelmente permitindo que ele corresse. Por isso, é considerado um predador terrestre, algo reforçado pelo formato dos dedos, semelhante a cascos, e pela cauda achatada, pouco adaptada à natação. Para piorar a vida dos animais que viviam em terra, o quincana estava longe de ser pequeno. A maioria dos adultos media cerca de 3 metros de comprimento e pesava em torno de 200 quilos, praticamente o mesmo peso de um jacaré americano de porte médio. Mas havia exemplares ainda maiores. Um deles chegou a alcançar 6 metros de comprimento. Com esse tamanho, não tinha dificuldade alguma em caçar mamíferos, incluindo de vez em quando até humanos azarados. Ser atacado por esse crocodilo era um verdadeiro pesadelo, já que seus dentes eram feitos para cortar os animais como um filé mignon. Eram afiados como lâminas, compridos e com fortes serras. Esse tipo de dentição é conhecido como dentes zifodontes e era comum nos grandes dinossauros terópodes. Com armas tão letais, o quincana conseguia derrubar presas até maiores do que ele, já que cada mordida arrancava grandes pedaços de carne e músculo. E nem mesmo fugir para a água poderia ser uma garantia de sobrevivência, pois há indícios de que ele também era um bom nadador, apesar de passar a maior parte da vida em terra firme. Surpreendentemente, ou talvez a essa altura nem tanto assim, nem mesmo um crocodilo terrestre capaz de nadar e com dentes semelhantes aos de um dinossauro estava totalmente a salvo das criaturas australianas. Isso porque naquela mesma época também caminhava por lá o maior lagarto terrestre já conhecido, o Megalania. É bem possível que você já tenha ouvido falar desse réptil, graças à sua recente popularidade. Mas talvez não saiba que hoje ele não é mais oficialmente chamado de Megalania, e sim de Varanus priscus. Ou seja, tratava-se na realidade de uma espécie gigante de lagarto monitor. Mesmo assim, o nome Megalania ainda é amplamente usado, talvez por soar muito mais imponente. Em tradução, significa o grande andarilho, uma referência direta ao seu tamanho colossal.
E realmente era enorme. Paleontólogos nunca chegaram a um consenso sobre suas dimensões exatas, mas todas as estimativas apontam para, no mínimo, 3,5 metros de comprimento e cerca de 158 quilos. Em outras palavras, um lagarto do tamanho de um leão marinho e com peso de uma rena. Já as estimativas máximas beiram o inacreditável. Estudos sugerem que alguns indivíduos poderiam atingir até 7,9 metros de comprimento, com base em fósseis fragmentados comparados com lagartos monitores modernos. Isso o tornaria tão longo quanto a maior anaconda já registrada, mas com um detalhe: seria até 8 vezes mais pesado, podendo chegar a 2 toneladas. De forma mais realista, os maiores exemplares provavelmente ficavam em torno de 575 quilos, ainda assim, um monstro. E não era apenas o tamanho que tornava o Megalania aterrorizante. Assim como seus parentes vivos, ele possuía dentes longos, recurvados e extremamente afiados, perfeitos para segurar presas. Também contava com pernas fortes e garras poderosas, que certamente usava para derrubar seus adversários. E no mais puro estilo australiano, há fortes indícios de que também fosse venenoso, já que todos os lagartos monitores atuais possuem veneno. Esse veneno, semelhante ao de algumas cobras, atua como anticoagulante e impede o sangue de coagular, mantendo feridas abertas, causando choque e facilitando infecções. Por ser parente próximo do dragão de Komodo, muitos paleontólogos acreditam que o Megalania caçava de maneira semelhante. Mordia a presa, recuava e deixava o veneno agir até que o animal enfraquecesse. Ou seja, mesmo que você conseguisse escapar de um ataque, ainda estaria condenado. Todas essas características faziam do Megalania, sem dúvida, uma das piores criaturas que alguém poderia encontrar na época. A menos, claro, que a sua fobia fosse de cobras. Nesse caso, o seu maior inimigo teria outro nome: Wonambi. O nome pode soar inofensivo, mas pertencia a uma gigantesca serpente extinta que viveu lado a lado com o Quinkana e o Megalania. Esse animal não se parecia com nenhuma cobra viva hoje. Ele fazia parte de uma família de serpentes já extinta chamada Matsoidae, caracterizada por mandíbulas primitivas e pouco flexíveis, além dos tamanhos descomunais. O Wonambi foi uma das maiores desse grupo. Não chegava a superar os recordes das maiores cobras atuais, mas chegava bem perto, com indivíduos alcançando até 6 metros de comprimento, o mesmo que uma piton birmanesa adulta. Felizmente, o Wonambi quebrava a tendência australiana de ser venenoso. Ainda assim, o tamanho por si só já o tornava um predador formidável. Acredita-se que caçava como as atuais serpentes constritoras, escondia-se próximo à água, atacava de surpresa e depois enrolava o corpo ao redor da presa, apertando até que o sangue não pudesse mais chegar ao coração ou ao cérebro, causando morte rápida. Mas é aqui que as coisas ficavam diferentes. Como já mencionado, o Wonambi tinha a cabeça mais rígida e estreita, incapaz de engolir a presa inteira. E em vez disso ser uma vantagem para os animais que ele atacava, na prática tornava a morte ainda mais horrível. Para compensar, ele simplesmente rasgava a carne da presa em pedaços, usando dentes afiados e a força do corpo, chegando até a eviscerar alguns animais. Uma forma terrível de morrer, que pode ter sido até mais comum para os primeiros humanos australianos do que ataques de Megalania ou Quinkana. Afinal, estudos mostram que em certas populações indígenas atuais, ataques fatais de serpentes constritoras ainda são registrados. A essa altura, seria razoável se perguntar: como qualquer mamífero conseguiu sobreviver cercado por tantos horrores reptilianos? A resposta é simples: eles eram igualmente insanos. O melhor exemplo disso é o Thylacoleo. Esse mamífero ficou famoso por seu porte impressionante, sendo o maior predador mamífero que já viveu na Austrália. Em média, tinha o tamanho de um javali europeu, mas os maiores exemplares rivalizavam com leoas e tigresas adultas. E, de fato, compartilhava algumas características com os grandes felinos. Mas não se engane, ele não era um felino. O Thylacoleo era, na verdade, um marsupial, mais próximo do koala do que qualquer gato. E assim como o koala, acredita-se que tivesse um cérebro pequeno. Só que no seu caso, essa característica foi uma vantagem. Menos espaço para o cérebro significava mais espaço para músculos incrivelmente densos e ossos largos e robustos. O resultado? A mordida mais poderosa proporcionalmente ao tamanho de qualquer mamífero conhecido.
Estima-se que um tailacoleu de porte médio conseguia morder com a mesma força que um leão 2,5 vezes maior que ele. Isso levou paleontólogos a acreditar que o marsupial era capaz de abater presas até 15 vezes mais pesadas do que seu próprio corpo. E fazia isso de uma forma única, graças à sua dentição. Seus grandes incisivos funcionavam como caninos alongados, enquanto os pré-molares se assemelhavam a lâminas achatadas. Essa combinação, aliada à força da mandíbula, tornava o ataque devastador. Os incisivos perfuravam fundo na carne, enquanto os pré-molares podiam cortar traqueia, medula espinhal e artérias, provocando uma série de ferimentos fatais. Essa eficiência era tão grande que, segundo estudos, o tailacoleu conseguia matar uma presa grande em menos de 1 minuto. Para efeito de comparação, um leão africano pode levar 15 minutos ou mais para sufocar sua vítima. E se a mordida não fosse suficiente, ele ainda contava com garras letais. Em cada pata dianteira havia uma única garra retrátil presa a um polegar semi-oponível. Isso sugere que ele podia mover a garra com precisão e aplicar golpes fatais quando necessário. Essas armas adicionais eram curvas e afiadas, o que também levou pesquisadores a considerar que o tailacoleu podia escalar árvores e talvez até arrastar suas presas para o alto, assim como fazem os leopardos. Sua habilidade de escalar também teria permitido explorar cavernas e terrenos acidentados, tornando-o um predador ainda mais completo. Sem dúvida, a Austrália abrigava predadores aterrorizantes de todos os tipos, tornando a vida bem complicada para os primeiros humanos que chegaram por lá. Mas nem mesmo entre os herbívoros havia alívio, já que, em resposta a predadores tão letais, eles também se tornaram formidáveis. Um bom exemplo disso é o Diprotodon, um marsupial extinto cujo parente vivo mais próximo é o wombat. Eles realmente tinham certa semelhança, mas com uma diferença gritante. O Diprotodon podia chegar a 3,8 toneladas, o equivalente a um elefante asiático adulto. Esse tamanho imenso lhe dava resistência e tornava a caça um risco elevado, ainda mais porque o animal, mesmo sendo vegetariano, possuía uma mordida surpreendentemente poderosa. Medições indicam que sua mordida podia alcançar 11.000 newtons de força nos molares traseiros, suficiente para, em teoria, quebrar o fêmur de um ser humano. E os herbívoros colossais não paravam por aí. As aves também atingiram dimensões impressionantes na Austrália pré-histórica, em especial o Genyornis. Essa ave lembrava as temidas aves do terror, mas na verdade pertencia a outra família de aves não voadoras chamada Dromornithidae, também conhecida como aves trovão. Apesar da aparência intimidadora, acredita-se que fossem herbívoras. Ainda assim, sua estatura era mais que suficiente para afugentar predadores. O Genyornis, por exemplo, media em média 2 metros de altura, ultrapassando a estatura humana e pesava cerca de 250 quilos. Ossos robustos lhe davam força e resistência, e se o tamanho não fosse um aviso claro, ele ainda podia usar o bico ou as garras afiadas para se defender. A essa altura, já deve estar claro. A Austrália Antiga era o último lugar do mundo onde alguém gostaria de estar. E só para reforçar a ideia, é importante lembrar que quase todos os animais perigosos que existem lá hoje já estavam presentes naquela época, somados a outros monstros que nem chegamos a citar, como tartarugas gigantes e crocodilianos extintos, incluindo o Palodirex. E como se não bastasse, a própria natureza também era hostil, marcada por longos períodos de seca extrema. Ainda assim, contra todas as probabilidades, os primeiros humanos não apenas sobreviveram, mas prosperaram. Evidências mostram que eles chegaram a caçar várias das megafaunas citadas aqui. Talvez, no fim das contas, nós mesmos fôssemos os animais mais assustadores daquele mundo perdido. Obrigado por assistir e até a próxima no Extinct Zoo!